Meus queridos, nessa noite nós vamos fazer meditação na palavra do Senhor no livro do profeta Sofonias. É ali o quarto livro, chegando ali no Novo Testamento, voltando no Novo Testamento para trás, ele é o quarto livro, profeta Sofonias. Peço aos irmãos que abram, mantenham aberto. O livro tem 3 capítulos e nós vamos ler um pedacinho de cada um dos 3 capítulos. E antes da leitura, para nós contextualizarmos quem foi Sofonias ou o tempo em que ele cumpriu o seu ministério, foi no tempo ali mais próximo já do fim da época dos reis de Israel. Um tempo ali aproximadamente um pouco menos de 1000 anos, depois daquele evento pregado por a irmã Jardelina hoje pela manhã, que foi o encontro de Jacó com Deus ali no deserto, cumpriu ali a sua batalha. Então, um pouco menos de 1000 anos à frente desse tempo, nós estamos defronte agora dos profetas. Interessante, meus irmãos, que se formos pensar nas palavras de Jesus Cristo, que disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça, nós vamos encontrar no tempo dos profetas do Velho Testamento, que eles transcorreram durante um pedaço de tempo muito curto em relação a esse tempo transcorrido da história de Israel, de quase 1000 anos. Não que a história tenha só esse tempo, se nós formos contar desde Abraão, o tempo é muito maior, mas desde ali Jacó até aqui, cumpriram ali de 800 anos, um pouco mais. E o tempo em que os profetas cumpriram o seu ministério, os grandes profetas e os pequenos profetas não foram muito longe um dos outros. Se nós pensarmos os grandes profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias, todos eles foram contemporâneos, muito próximos. Isaías cumpriu seu ministério já no finzinho do tempo dos reis também, mas Ezequiel, Daniel e Jeremias foram do mesmo tempo. Todos eles foram contemporâneos ali daquele período pré-cativeiro babilônico e do período do cativeiro da Babilônia. Também destes, grande parte dos pequenos profetas desse período, e Sofonias ali que teve o seu ministério iniciado no tempo do rei Josias, que foi um bom rei, mas que estava intercalado por péssimos reis. E de Josias para frente, o tempo dos reis só pegou de ladeira abaixo, reis ruins, reis perniciosos e que não fazia a vontade de Deus e sequer se importava. Nós vamos terminar o tempo dos reis lá com Zedequias, um péssimo rei, um rei adúltero, um rei corrupto, um rei que tinha abdicado totalmente de crer em Deus. Nesse período de pecado, que abundava o pecado a ponto da nação estar destruída ou ir para a destruição, também teve abundância de profetas e de ministérios proféticos. Sofonias foi um desses, e quando nós lermos o profeta Sofonias, os irmãos vão ver que não é coincidência para os nossos dias de hoje. Aliás, a palavra de Deus é sempre muito atual. Ela é sempre muito atual. Apesar de Sofonias ter uma profecia, um vaticínio em direção à destruição do seu povo ali naquela época, nos dar a entender que é aproximado ou chegado o dia do Senhor. Se nós não tivermos uma leitura bem detida, vamos achar que esse texto é dedicado só aos tempos apocalípticos, mas não, ele é muito direcionado para aquele povo ali, o tempo de Israel que estava chegando. Lá em Sofonias capítulo de número 1, nós vamos ler do 15 ao 18, depois em Sofonias 2, do 1 ao 3, e depois em Sofonias 3, do 1 ao 5. Os irmãos quiserem acompanhar, mantenham aberto. Eu vou ler na versão de João Ferreira, versão clássica, aquela mais comum até meados dos anos 90. Aquele dia é dia de indignação,
dia de tribulação e dia de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas, contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue será derramado como pó, e sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo será devorada toda a terra, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Congregai-vos sim, Sofonias 2, congregai-vos sim, congregai-vos, ó nação, sem pudor, antes que o decreto produza efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai ao Senhor, vós, todos os mansos da terra, que tendes postos por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Sofonias 3, ai da rebelde e contaminada da cidade opressora, não escuta a voz, não aceita a correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. Os seus oficiais são leões rugidores no meio no meio dela, digo. Os seus juízes são lobos da tarde, que nada deixam para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta. O injusto, porém, não conhece sequer a vergonha. Essas são palavras do profeta Sofonias, em dias muito difíceis do povo de Israel, são palavras voltadas ali ao fim, principalmente, da era dos reis, e então agora já profetizando o cativeiro babilônico que se aproxima. Antes do cativeiro babilônico, inclusive, Israel aqui enfrentou uma invasão dos citas, mas que não foi grandes coisas, e depois veio o cativeiro que humilhou o povo. O cativeiro babilônico destruiu as cidades fortificadas de Israel, só deixou na terra os pobres miseráveis, aqueles que não tinham estudo, conhecimento, não tinham posses, os velhos, os doentes e aqueles que não podiam ser utilizados na Babilônia. Esses são os humildes e os remanescentes, que o livro de Sofonias vai falar em outros trechos, que nós não lemos, mas que os irmãos fizerem leitura em casa vão conhecer. Queridos, o Senhor está firmemente no controle do mundo. O Senhor nosso Deus não perdeu o controle, como alguns de nós podem imaginar, ou alguns aí da sociedade imaginam. O nosso Deus está firme no controle de tudo. Toda essa situação é descrita por Sofonias e que nós estudamos nos 3 primeiros meses desse ano na escola bíblica. As classes de adulto estudaram sobre os reis de Israel, sobre a monarquia, e nós vimos ali o povo deliberadamente se afastando do Senhor e abraçando o pecado, e os demônios e os deuses pagãos oferecidos a eles ali. Mas ainda assim, não podemos imaginar
que o Senhor Deus perdeu o controle. Todo esse povo age como um circo de pulgas. Eu não sei quantos dos irmãos já viram um circo de pulgas, mas na verdade é um tabuleiro fechado, onde as pulgas não podem pular para fora, senão seria terrível para quem tenta assistir. E elas ali dentro estão achando que fazem o que querem, mas elas estão sob uma redoma de controle do seu dono, do seu Senhor. Assim como estes. São como feras que são enjauladas e colocadas dentro de um recinto fechado. Por mais que ali dentro a fera ache que ela é senhor ou senhora, como um leão enjaulado, mas ainda assim ela está sob controle do seu Senhor. Assim é o mundo. Ele se imagina como um circo de pulgas, ou como uma fera enjaulada, que se você botar a mão vai lhe morder, vai lhe machucar, mas ainda assim é controlada pelo seu dono, pelo seu Senhor. Apesar da aparência, queridos, aparência de completo descaminho para o mal, apesar da aparência total de perversão moral, apesar do firme propósito de destruição da família, apesar da desonestidade completa, da usurpação do alheio, apesar do completo afastamento de Deus, Deus continua sendo Deus e nada mudará isso. Amém? Sofonias ou Sofonias, depende como vamos fazer a leitura, era tetraneto do rei Ezequias, é mais aceito como tetraneto de Ezequias, e mesmo de sangue real, recebeu o espírito profético, conhecia de bem perto a corte, apesar de ele não ser da linha sucessória, ele era das linhas dos príncipes. Mesmo assim, ele de dentro da corte recebeu do Senhor espírito profético, e sendo assim, ele sabia de perto, de experiência própria, o completo afastamento de Deus das pessoas que compunham ali o governo, ou das pessoas que eram os líderes do povo. Ele sabia do apodrecimento espiritual e do consequente afogamento no pecado daquelas pessoas, que eram os líderes que deveriam dar exemplo. Ele conhecia imoralidade, inclusive no meio dos sacerdotes, imoralidade, feitiçaria, mudança da natureza amorosa sexual, que nós vemos nos dias de hoje tão fortemente, roubos, corrupção, desrespeito, e toda sorte de pecados eram o dia a dia que ele presenciava. A gente lembra de alguma coisa, queridos? Nosso dia a dia está bem assim mesmo, né? Queridos, uma coisa que era interessante na época do Império no Brasil, e o Império não durou muito tempo, Dom Pedro I e II, os imperadores do Brasil, esses dois Dom Pedros, quando eles foram consagrados ali no seu trono, eles recebiam o título de protetores do Brasil, defensores da pátria. Eles eram chamados de pais da nação, eram os responsáveis em proteger o povo, em amar o povo e fazer tudo em prol do povo. Mas com o passar do tempo e o afastamento de Deus, o afastamento dos compromissos espirituais, tudo isso se perdeu. Mesmo que na vida daqueles homens isso fosse um mero título, ainda assim demonstrava um certo respeito por Deus. Mas a coisa vem caminhando cada vez mais para se afundar no pecado. Nós estamos vendo ali com Israel exatamente isso. A corte, as pessoas que eram da linhagem real, que vieram da linhagem de Davi, inclusive, que deveriam ser os grandes representantes espirituais, os líderes que conduziriam o povo no caminho correto, pastores daquele rebanho, eram pessoas que infelizmente se afastaram e se afundaram no pecado, mas não só elas, nós vamos ver que na história dos reis,
Os reis foram iludidos e ludibriados pelos ricos e poderosos. Os ricos e poderosos de Israel, eles compravam favores do rei e favores dos sacerdotes. E os sacerdotes, muitas vezes, quando iam julgar entre duas causas, eles faziam também o papel de juiz, e eram famílias, uma família rica e uma pobre. Ele primeiro já tinha uma audiência com a família rica antes, para ver se ia chegar um agrado, para que ele pudesse então ter um discernimento maior na hora do julgamento, ou seja, favorecer aquele que lhe deu um agrado. Os sacerdotes já agiam assim. Os homens que deveriam representar o povo diante de Deus e trazer a palavra de Deus ao povo. Queridos, apesar de Sofonias ter recebido o seu ministério no tempo do rei Josias, que foi um bom rei, e que promoveu reformas espirituais muito importantes, e reformas de Estado, baseados na vontade de Deus, ele viveu numa época de aprofundamento no pecado e afastamento de Deus. A sua mensagem precedia o cativeiro babilônico, porque o povo, agora também dentro de casa, estava agora ajuntando as suas imagens de escultura, e o povo nessa época já adorava, ou continuava adorando, ou passou a adorar muito mais ainda a Moloque. Algumas versões bíblicas, com seus tradutores, eu não sei porque que os tradutores fazem isso, chama de Milca, de Milcom, de vários nomes aí, cada uma versão da Bíblia vai chamar esse deus pagão de um determinado nome, mas esse é o deus chamado de Moloque, dos antigos, da terra que foi conquistada por Israel. Moloque era senão um deus pagão, um demônio que se traveste de Deus, em que ele gostava de receber as oferendas físicas, ouro, mas principalmente era conhecido como devorador de almas. Moloque é aquele que passou a exigir dos seus seguidores o sacrifício de crianças, que os pais levavam as suas crianças inocentes, como nós temos aqui as nossas crianças. Nós que somos pais, nós damos a nossa vida pelos nossos pequenos, entramos na frente de um caminhão para não acertar o nosso pequeno, mas aqueles iludidos por Satanás levavam essas preciosidades tão lindas, indefesas, entregavam para um sacerdote de Moloque, que pegava aquela criança e jogava dentro do fogo, da fornalha, e a criança começava a gritar, mas os gritos não demoravam muito. Aquela fornalha era extremamente ardente, e enquanto aquelas crianças choravam, aqueles se regozijavam, louvando a esse demônio. Isso era a espiritualidade do povo naquela época. Moloque era acompanhado de outras criaturas horrendas, algumas denominadas deusas, e entre elas, a sua função principal era ter sacerdotisas, que na verdade eram prostitutas espirituais, que eram responsáveis em conduzir o ritual de orgia em honra a esses deuses pagãos. Queridos, e hoje quando nós vemos o crescimento assustador da homossexualidade, o crescimento assustador da destruição da família e do sexo livre de crianças e adolescentes muito novas, muito jovens, já dados a essa besteira de namorar, de dizer, não, eu sou uma pessoa independente, meu pai, minha mãe não... Tudo tem tempo. Nós precisamos entender que Deus, Ele criou uma cadeia certa de tempos e de acontecimento para as coisas que o homem deturpou. O homem mudou a natureza de Deus entre macho e fêmea, e agora vai se criando opções de Moloque. Será que é isso que nós queremos? De maneira nenhuma. Nós não queremos estar afastados de Deus, não queremos ir para um cativeiro, mas a palavra de Deus é urgente. Nesse tempo o povo de Deus já não confiava mais em Deus,
Haviam partidos de diferentes correntes, já existiam no meio de Israel. Nesse tempo aqui, o povo já não confiava em Deus, de forma que havia uns que queria a proteção do Egito, e outros que queria a proteção da Síria, principalmente com a saída de Josias, depois com Amós e com Manassés e outros reis terríveis. E eles ficavam entre, não, o Egito é melhor, a Síria é melhor, e Deus? É como se nós tivéssemos aqui uma guerra entre os nossos estados, o DF bem no meio. Não, vamos pedir proteção a Minas Gerais, não ao Goiás, não ao Rio de Janeiro, não a São Paulo. E Deus, onde é que ficava aqui? Por isso o povo, como nós conhecemos, acabou pagando com as suas vidas, com os seus bens, com a sua liberdade. Famílias inteiras foram levadas cativas para a Babilônia, mas muitas separadas, o pai jogado para um lado, a mãe jogada para o outro, as crianças foram ser servas, e muitos desses nunca mais nem se viram. Eles tinham partidos que sequer lembravam de Deus. Eles apostataram. Os irmãos conseguem perceber o significado dessa expressão? Desistiram, abdicaram, renunciaram a Deus. E Jesus disse, lá no Novo Testamento, cerca de quase 500 anos depois disso aqui, um só pecado é suficiente para levar para o inferno, e esse não tem perdão jamais. É a não aceitação a Cristo e a não tendência ou a não obediência ao chamado do Espírito. Quando o Espírito toca fortemente no coração para que a pessoa se converta e venha, e essa pessoa não aceita, ela abdica, ela renuncia, ela não aceita, não quer Deus, não lhe resta outra alternativa, senão estar propícia a Satanás cirandar com a sua vida, e ter todas essas tendências. Queridos, a época desse livro profético, o povo de Israel estava vivendo apostasia completa, corrupção, inclusive com adoração a esses deuses malignos, a esses demônios travestidos de deuses. As condições morais e religiosas então prevalecentes naquela época estavam em baixas, se não tinham acabado totalmente, devido à influência maligna das pessoas e de reis, como foram Manassés e já Amós, nessa época também aqui muito próxima a Sofonias. Agora não só mais a camada governante, mas também o povo era corrupto. E nós que vivemos em dias tão difíceis, nós vemos as pessoas muitas vezes falar dos nossos governantes como se eles fossem classes ou entidades completamente descoladas do povo, mas estas pessoas saíram do meio do povo. Essas pessoas saíram do meio do povo. Uma vez o DFTV caiu na besteira de me entrevistar, ali passando naquela plataforma superior da rodoviária, e me chamou e combinou comigo uma pergunta para eu responder ao vivo. A pergunta era para responder alguma coisa da corrupção naquela época do mensalão, ainda no governo do Lula. E aí ela entrou e me fez a pergunta. Eu trabalhava de terno, gravata, então ela achou que eu era uma pessoa importante e me fez a pergunta: por que o senhor acha que no Brasil tem tanta corrupção? Eu respondi exatamente assim: porque está cheio de brasileiros. Os governantes, as pessoas que estão lá em cima, eles são brasileiros como nós e saiu daqui de baixo. É tão corrupto quanto eles, aquele que recebe um troco na padaria a mais e não devolve, aquele que entra no mercado e vê a gôndola de uva e já passa a mão numas uvas e está comendo ali, pega o pão de queijo e antes de pesar o saquinho do pão de queijo já comeu 3, quando chega lá em cima vai roubar bilhões, porque desde lá de baixo está acostumado.
Quem precisa mudar não são os governantes, não. Se o povo buscar a Deus e se entregar, os nossos governantes serão queimados vivos, se for o caso. Mas a vontade do povo vai prevalecer, porque Deus está no coração. Mas se estamos nessa situação, é porque o coração do povo está como o coração aqui de Israel. Foi para o pecado, abdicou, apostatou. O profeta alerta para a chegada da ira do Senhor, e a ira do Senhor chega. A ira do Senhor chega, o juízo do Senhor chega, como falamos no início. Pode acontecer o que for, Deus continua sendo Deus e nada muda ou mudará isso. Nada. Mesmo que toda a terra instantaneamente apostate, afaste-se de Deus. Espero que nós tenhamos sido convocados, né? Mesmo que toda a terra imediatamente resolva abandonar a Deus, todos, ainda assim Deus continua sendo, jamais mudará isso. Jamais mudará isso. O profeta alerta: olha, cuidado, a ira do Senhor está chegando. E no trecho que lemos, Deus ainda na sua infinita misericórdia, já proposto a punir aquele povo, ele fala: olha, se congreguem, se humilhem, se arrependam, mudem, senão a ira virá. Deus ainda já proposto, já vendo que não tinha saída, Ele ainda dá chance às pessoas, diz: olha, sabe o que vocês têm que fazer? Se humilhar dos seus pecados, se arrependerem, buscarem a Deus, buscarem ao Senhor, entregar as suas vidas para que Ele mude esse propósito. Mas a maioria daquelas pessoas não quiseram ou não atentaram para essas palavras. Juntamente com essa advertência terrível, Deus dá o apelo, ou faz o apelo ao arrependimento. Agora é interessante nós olharmos no livro de Sofonias, queridos, que o apelo de Deus é endereçado primariamente aos pobres e aos humildes. Não humilde de miserável, mas humilde de a pessoa que tem consciência de como deve ser o relacionamento com os outros. Aqui, Sofonias está mostrando claramente que a riqueza corrompeu o coração do povo. Tanto é que quando vai para o cativeiro, não fica rico. Em Israel, só ficam os miseráveis, aqueles que não tinham nada para se sustentar e ainda o que tinha foi levado. Depois Sofonias, já no capítulo número 3, vai dizer que o remanescente, os que ficaram, tanto dos que foram para o cativeiro, quanto esses que ficaram na terra, que mudaram o seu coração, ou que mantiveram o seu coração em Deus, estes não estarão escondidos de Deus, mas Deus trará à vista de todos. Deus chama para o arrependimento, mais do que, Ele chama estes remanescentes, mais do que a nação inteira. Ele dá foco a estes, porque Ele já está vendo que os outros já não têm mais interesse pelo caminho da correção. O profeta faz um chamamento e um apontamento, mostrando que os simples, os humildes, os pobres aqui, pobre mesmo de dinheiro, de recursos, serão alvos da misericórdia do Senhor nesse tempo. Porque neste tempo os ricos perderam o seu coração. O coração deles agora é barra de ouro, pedra de diamante, nota de dinheiro, não tem mais carne. O profeta faz o chamamento para que aqueles que se consideram humildes, que têm o comportamento adequado, aqueles que agora têm colocado as suas vidas nos pés do Senhor, estes serão alvos da misericórdia do Senhor. O livro de Sofonias, inclusive, inspirou, queridos, Mateus capítulo de número 13, versículo de número 41, em diante, ele vai falar assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço, jogará fora, vai tirar. Estes vai para o cativeiro, vai para o castigo, vai receber a ira. E os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, no reino do nosso Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Termina esse versículo lá em Mateus, já fazendo alusão a exatamente esse ajuntamento que Sofonias diz, que Deus vai juntar tudo aquilo que não presta e tirar fora de Israel, e vai sofrer o castigo lá na Babilônia. É claro que junto foram alguns homens e mulheres valorosos ali, até porque tinha que temperar um pouco aquela massa ruim que foi para lá, para ver se depois sobrava alguma coisa para continuar o povo. O livro de Sofonias, ele demonstra que não adianta confiar em homens ou em outros meios de escape. Esses meios de escape, homens, não são suficientes para nos livrar dos nossos problemas e das situações difíceis. Apenas aparentemente tem alguma eficiência, mas Deus é o único que é eficaz, que é bondoso, que é misericordioso. Aliás, a palavra misericórdia deveria ser todos os dias lembrada por nós. Aqueles que não sabem, significa mais ou menos o seguinte: Deus coloca o seu coração, cordes, na nossa miséria, para entender, para ver como é o nosso tipo de pensamento, e assim agir com graça e favor a nosso respeito. Se Deus fosse apenas justiça e retidão, nós, começando por mim, já teríamos sido fulminados há muito tempo. Nenhum de nós tem valor suficiente para receber a salvação de moto próprio. Somente através de Jesus Cristo e de Deus, o Pai. Somente através do Senhor é que os homens conseguem ter uma vida real, uma vida verdadeira. Toda a vida vivida fora de Deus é mera ilusão. Mera ilusão. Em Lucas, quando ele fala da parábola de rico e Lázaro, ele vai mostrar o seguinte, que viveram, e Lázaro pelos seus motivos foi para o céu, e o rico pelos seus motivos foi para o inferno. Imediatamente após a morte começou o seu tormento, o seu sofrimento no inferno. Se sentia nas chamas, no tormento, na agonia, no desespero e sozinho. Muitos aí eu já vi alguns ignorantes espirituais falando assim: vou para o inferno mesmo, que meus amigos de dominó, de boteco, de família, está tudo lá, então lá a gente vai fazer a nossa festa. A festa quem vai fazer é Satanás, devorador de almas. Não é isso que nós queremos, queridos, não é isso que nós queremos, com certeza. Queridos, nós não temos sequer condições de imaginar qual é o terror do inferno, realmente, mas temos uma certa noção, e pelo que temos noção, é bom nós lembrarmos todos os dias, para nos mantermos vigilantes, e ajudar inclusive aqueles que estão à nossa volta. Esses aqui, os remanescentes, os humildes desse tempo, conseguiram abraçar aqueles que eles puderam, para trazer para o caminho, tanto que quando o remanescente que veio da Babilônia voltou para Israel, lá havia pessoas e tementes a Deus. Quando Zorobabel veio, quando Esdras veio, na primeira, na segunda remessa que veio, já protegidos por Dario, voltando para Israel, ali haviam aqueles humildes, aqueles pobres que ficaram, que lutaram para o seu sustento e que com muita honestidade continuaram vivendo e servindo ao Senhor. Vivendo e servindo ao Senhor. O livro nos ensina que não adianta confiar nas riquezas e nos homens. Nós temos visto o resultado dos homens. O que os homens têm de melhor é isso aí que eles estão oferecendo, e o que nós vimos na televisão. Os ricos daquela época influenciaram os governantes, e esses governantes foram para a derrocada. É o que nós vemos diariamente acontecendo conosco. Isso é um alerta, queridos. Isso é um chamamento, alerta. Deus está dizendo: meu povo, se humilhem, reconheçam o seu pecado, se acheguem a mim. Quem não se achegar, eu vou juntar
e jogar na fornalha. O livro de Sofonias, ele profetiza sobre o ministério de Jesus Cristo e dos apóstolos, quando aponta para a conversão dos ímpios. Veja que Sofonias foi um profeta menor. Isso quer dizer o seguinte, que o tempo do seu, não é que ele era pequeno não, e nem a sua profecia foi de menor valor, mas é porque o tempo do seu ministério foi curto. Os profetas maiores era aquele que o tempo da sua profecia, ou do seu ministério, foi bem longo. E os profetas menores eram aqueles que tinham mensagens específicas para determinado momento, para determinado evento, para transmitir um recado especial, bem particular. Então estes eram os profetas menores. Então o livro, ele nos aponta inclusive para a redenção dos ímpios, que só viria a acontecer depois de Jesus Cristo. É o que nós estamos vendo exatamente agora na escola bíblica dominical, no livro Atos dos Apóstolos, né? Com Paulo e outros, que agora se dedicam a levar a mensagem de salvação aos chamados ímpios aqui, ou aos gentios, que são aqueles que estavam de fora de Israel. O livro nos aponta isso lá em Sofonias 2:11, 3 de 9 a 10, demonstrando que a solução só pode vir de Deus. A solução só pode vir do céu. Ninguém está imune a nenhuma das situações da vida do dia a dia. Doenças, acidentes, violência, isso faz parte infelizmente, dessa nossa sociedade. Mas devemos todos os dias buscar a proteção do nosso Deus, porque se não é Ele, nós nem sabemos, queridos, quantas vezes já fomos livres na rua, no nosso dia a dia, de situações que sequer nós vimos, mas que Deus nos livrou. Sequer vimos, mas Deus nos livrou. Caminhando para a conclusão, esse é um livro, um profeta de linguagem muito atual. Nós, como povo de Deus, devemos ter uma atitude e militância no bom sentido, atuação diferente, totalmente diferente do povo que se chamava povo de Deus naquela época. Nós precisamos ter uma postura de representantes de Deus, de filhos de Deus. É o que o livro de Sofonias, em outras palavras, chama a atenção para aquele povo e nos dá o exemplo. Lá em Sofonias 3, o remanescente de Israel não comerá iniquidade, aqueles que se mantiveram, não cometerá iniquidade, aqueles que se mantiveram firmes diante do Senhor, a partir do versículo 13, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, pois serão apacentados e se deitarão, e não haverá quem os espante. Olha a proteção do nosso Deus, olha a promessa. Canta alegremente, ó filha de Sião. Sofonias fala a Jerusalém. Canta alegremente, filha de Sião. Hoje podemos falar isso das igrejas. Canta alegremente, rejubila, ó Israel, rejubila, povo de Deus. Regozija-te e exalta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os juízos que haviam contra ti, lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel, o teu inimigo, o rei de Israel, é claro. O Senhor, Deus, está no meio de ti, não temerás daqui em diante mal algum. Sabemos que Ele pode vir, mas não tememos, somos confiantes, firmes. Martim Lutero, quando vinha voltando do interior da Alemanha, na sua jornada de publicar o Novo Testamento, e ele evangelizava entregando os Novos Testamentos, ele vinha, no interior da Alemanha, ele vinha de uma região alta, e a cidade de Worb, onde ele morava, era lá embaixo no vale, e o legado papal já estava esperando para o seu julgamento, e os amigos de Martim Lutero ficaram esperando na ponta da colina, e quando Martim Lutero veio no seu burrinho para descer, eles seguraram ele e falaram: não desce ali, não desce ali, você vai morrer. Aí Martim Lutero olhou para aquela cidadezinha, e a cidadezinha era coberta com essas telhas de barro, essas telhas que a gente chama de colonial, então cada casinha ali tinha 5, 6, 8 mil telhinhas daquela. Ele olhou assim e disse: ainda que todos
os telhados, ou todas as telhas de orbe, se transformem cada uma em demônio, ainda assim entrarei lá. Olha, o temor a Deus faz com que não tenhamos temor do mal, que pode nos assolar e nos solapar, mas sabemos aonde a nossa alma está. Sabemos aonde a nossa alma está. Essa é a riqueza que ninguém pode nos tirar. Assim como Deus é Deus, independente do que aconteça, a nossa alma também pertence a Ele, e devemos ser firmes e mantê-la assim, independente do que aconteça. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, Ele se deleitará em ti, com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo, com festa, Os que em tristeza suspiram pela assembleia solene, esperando a assembleia solene, os que te pertenciam, eu os congregarei, esses para os quais era uma vergonha o peso que estava sobre ela, aquela tragédia do pecado, da imoralidade, do afastamento completo de Deus. Agora Deus recompensa os que mantiveram o seu coração firmes no seu propósito. Queridos, esses são pequenos livros, são pequenos trechos da palavra de Deus que passam desapercebidos, mas estão aqui para nos alertar e nos encher de alegria, porque a palavra, apesar de parecer um grande vaticínio, ainda assim ela traz uma promessa maravilhosa para aqueles que se mantiverem fiéis ao Senhor, e que Ele nos abençoe e nos dê condições de manter os nossos corações nele, firmes, diária e constantemente. Vamos orar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, caminhando agora para o fim.